Oi, gente! Seja bem-vindo ao canal Palavra Indestrutível. Esse canal que foi criado com muito amor e carinho para você que ama ouvir a palavra de Deus, gosta de estudar as Sagradas Escrituras e ser abençoado por elas. Eu sou o pastor Alisson Araújo e há 24 anos prego a palavra de Deus. Comecei ali em 1995 pregando em Fortaleza, no Ceará. Desde então, estivemos em vários estados do Brasil, estivemos por vários anos no norte do Brasil, estivemos em missões até fora do Brasil, nas fronteiras Bolívia, Brasil, Paraguai, Brasil, estivemos na fronteira Colômbia, Brasil, sempre levando ali a palavra do Senhor Jesus. Peço a você que fique conosco nessa mensagem de hoje e com certeza vai abençoar a sua vida. Tá certo? Vamos à mensagem. Quero trazer para você um clássico, o Salmo 23. Muitas pessoas, elas pensam que quando o rei Davi, escritor do Salmo 23, ele teve essa inspiração desse salmo, as pessoas imaginam que Davi estava em um castelo, comendo uvas, vestido de vestes reais e ordenando ao escrivão: escreve isso que é bonito, escreve essa palavra que é linda, coloca aí nesse salmo. E não foi bem assim. Os salmos de Davi foram tirados do sofrimento, da dor, de momentos de sufoco inexprimíveis que ele passou. Experiência no deserto, experiência nas perseguições, o fizeram escrever os Salmos. E o Salmo 23 é uma amostra de tudo que Davi viveu. Vamos ler comigo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja que Davi, ele fala no presente: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para as águas de descanso. Davi hoje, ele alcançou aquilo que muitos de nós almejamos alcançar: o descanso, a tranquilidade e a paz. Lendo essa mensagem, você chega até a suspirar e pensar: meu Deus, como seria a minha vida sem problemas? Como seria a minha vida sem angústias? Como seria a minha situação se eu já tivesse passado por isso e não sofresse mais com essa dor que me persegue, com essa enfermidade que está no meu corpo, ou até mesmo com esse problema familiar que tem tirado sua paz e seu sossego? Só que Davi passou por outras coisas. Vamos continuar a leitura? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Meu querido, minha querida, vale da sombra da morte. O que é um vale? Um vale é a parte mais funda entre duas montanhas. Eu tenho duas montanhas, aquela depressão no meio é o vale. O vale é o espaço que existe entre os montes, entre os morros, entre as montanhas. E Davi, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse vale não era um vale comum. Esse vale, ele tinha nome: Vale da Sombra da Morte. Agora, por que Davi batizou esse vale de Vale da Sombra da Morte? Davi batizou esse vale de Vale da Sombra da Morte porque ele passou uma situação em que talvez você ou até mesmo eu nos desesperaríamos diante
de tal perseguição. O rei Saul, obstinado por matar Davi, obstinado por destruir a vida daquele menino que foi escolhido por Deus para reinar, ele perseguia Davi de todas as formas, de todas as maneiras. Armava emboscadas, tentava destruir Davi nos jantares e até mesmo quando Davi tocava a harpa para que o demônio que estava em Saul o deixasse, Saul, ele atentava contra a vida de Davi. Então Davi, de cidadão de Jerusalém, passou a ser um fugitivo. Ele começou a fugir e a se esconder do rei Saul. Davi, até então não era rei, ele vivia uma vida de esconderijo em esconderijo, escondido em cavernas, montanhas, fendas das rochas, em lugares secos e áridos. E Saul o perseguia para matar de todas as formas. Chegou até a mobilizar exércitos. Em dado momento, o rei Saul tirou o exército da cidade e foi no encalço de Davi, perseguindo Davi. Perseguiu Davi de dia, de noite, de dia de novo, de noite de novo. E a Bíblia nos conta que em um momento, Davi, ele foi alcançado por Saul. Davi estava nesse vale, lá embaixo. Saul com seus soldados na parte de cima dos montes. Os soldados de Saul faziam sombra, o exército de Saul fazia sombra em cima de Davi. Davi, naquele vale, chegou a ver os inimigos o cercarem. Saul, quando olhou Davi lá no vale, disse consigo mesmo: impossível, é impossível que ele saia dessa situação, é impossível que ele consiga vencer essa situação, que alguém possa ajudá-lo. Então, quando Saul se armou para atentar contra Davi, para tirar a vida de Davi, um mensageiro chegou até Saul e disse: Saul, você tirou todo o exército da cidade para pegar um único homem, para pegar Davi. Saul, os nossos inimigos estão destruindo a nossa cidade. Eles aproveitaram que você saiu com o exército e estão lá destruindo tudo. Saul teve que abandonar Davi naquele vale e voltou desesperado para ver se salvava alguma coisa. Daí então esse vale foi batizado por Davi na Sagrada Escritura como o Vale da Sombra da Morte. Se tem a sombra, tem aquilo ou aquela que a projeta. Se tem a sombra da morte, é porque a morte estava ali. A sombra vai estar perto daquilo que está projetando ela. A morte pode estar agora, nesse exato momento, fazendo sombra na sua vida, através de uma enfermidade, através de uma doença. A morte pode agora estar fazendo sombra na sua vida, na sua família, na sua vida financeira até. A morte pode estar agora te cobrindo, te alcançando. Pega, não pega, pega, não pega. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu vou temer. Olha, querido, Davi escrevia daquilo que ele viveu. Davi escrevia daquilo que ele passou. No próximo versículo, ele fala assim, vamos ler. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Veja, querido, que Davi fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Pouca coisa talvez você conheça da vida desse homem chamado Davi. Mas lendo as Escrituras e se aprofundando mais um pouco, você vai poder ver que Davi não era filho de Jessé, do casamento original. Davi era filho de Jessé com outra mulher, uma mulher de outro povo. A aparência de Davi, a Bíblia fala no livro de Samuel, era diferente da aparência dos judeus. Ele era ruivo e de olhos claros. Difícil, principalmente naquela época, um judeu de olhos claros,
cabelos ruivos e de boa aparência. Então, Jessé tentava a todo custo esconder Davi dos olhos das pessoas. Davi, mesmo sendo um rapaz bom, trabalhador, você pode ver que em todos os momentos que você lê sobre Davi, antes de se tornar rei, ele estava trabalhando. Mesmo assim, ele era rejeitado pela sua família. Mas como pastor, ele era rejeitado pela família dele. Ele era rejeitado pela família, primeiro porque ele era o filho bastardo. Lá no Salmo 51 ele diz que foi concebido em pecado, né? Foi gerado em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Você pode acompanhar isso no Salmo 51. E você pode ver também que ele foi o último a ser chamado à mesa. Mas por que o último a ser chamado à mesa? A ser apresentado? Porque o filho bastardo naquela época não tinha direitos. Ele não podia nem sentar à mesa para comer. Se ele quisesse sentar à mesa, ele teria de esperar os outros irmãos terminarem a refeição e só então ele poderia sentar à mesa, sozinho, sem a presença dos irmãos que eram do casamento original. Se ele não quisesse esperar para comer depois dos irmãos, ele poderia comer, mas ele não poderia sentar à mesa. Por isso que o profeta Samuel disse, não sentaremos à mesa sem antes esse rapaz chegar. Daí, quando Davi veio, Deus o escolheu, ele foi ungido diante dos seus irmãos. Mas onde eu quero chegar com isso? O que tem a ver isso com prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários? Querido, Davi, ele não tinha direito de sentar à mesa. Os piores trabalhos naquela época eram entregues, eram dados aos filhos bastardos, que era juntar o entulho, lixo ou pastorear ovelhas. O pior trabalho daquela época era pastorear ovelhas, sim. O pastor de ovelhas passava meses ao relento, tomando sol e chuva, à procura de pasto no deserto para as ovelhas. Não se alimentava bem, às vezes não tinha nem água para beber. Então era um trabalho terrível e era dado aos filhos bastardos. Ou então ele tinha que ficar com o entulho e com o lixo. Foi onde Davi escreveu, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Porque o filho bastardo ficava com monturo, com pó, com entulho, com lixo, com os piores serviços que tinha. Os irmãos de Davi, até hoje, não são mencionados nos livros sagrados, somente no episódio da rejeição. Eles foram tirados dos altos de Jerusalém, das gerações, não se tem mais registros bíblicos, porque eles perseguiam Davi de todas as formas. E quando Davi disse, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, Davi ele estava pedindo para que Deus desse a oportunidade a ele de sentar numa mesa e os irmãos dele, que eram seus opressores, que eram os seus rejeitadores, o vissem sentado à mesa digno daquilo que ele recebeu de Deus. Davi, ele, quando disse, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, ele não falava de inimigos armados com espada. Inclusive, nem tem como você comer numa mesa com pessoas armadas de espada querendo tirar a tua vida, que te odeiam. Quando Davi disse, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, a tradução original é opressores, aqueles que me oprimem, que me oprimiram, que eram seus irmãos. Davi só queria sentar numa mesa e que todos vissem que Deus o escolheu e que ele era digno. E ele disse, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Falando da unção, unge minha cabeça com óleo. Naquela época, o pastor derramava óleo na cabeça da ovelha para que carrapatos e pulgas e insetos não entrassem no ouvido do animal. Então, aquele azeite que era colocado na cabeça das ovelhas era como uma proteção daqueles insetos. Daí, Deus trouxe essa simbologia da unção para os dias de hoje. Quando nós ungimos a cabeça de uma pessoa, representa que está livrando aquela pessoa de uma maldição. Representa bênção sobre aquela vida, bênção sobre aquela pessoa. Então, o Salmo 23, ele é isso.
um salmo de bênção, mas tirado do sofrimento e de tudo que Davi passou. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, quando ele recebe essa unção, quando ele recebe essa unção de bênção, essa unção de livramento, ele é abençoado e a bondade e a misericórdia irão segui-lo por todos os dias de sua vida. Querido, querida, esse foi o nosso salmo de hoje, foi a nossa palavra de hoje. Dá o joinha, toca o sininho, fica seguindo a gente, para que sempre que a gente colocar um vídeo, você possa acompanhar aqui no nosso canal do YouTube. Palavra Indestrutível com o pastor Alisson Araújo. Fica na paz, Deus te abençoe.